Pode ser? Pode. Então, a gente está lendo aqui o Iniciação à Viagem Astral, né? Que é aquele grupo que o Lancelin conta a história, que era coordenado pelo Miramês, e que eles visitam, né? Vários encarnados selecionados, né, para um trabalho de aperfeiçoamento dentro da viagem astral, né, de se desdobrar e fazer com que esse desdobramento seja mais útil, né, trabalhando com as equipes de socorro aos necessitados. Então, deixa eu continuar aqui. Nesse momento, o carro visado surgiu no outro lado da estrada que o pontilhão divide. Estavam todos habilitados para o serviço. 2 dos espíritos das sombras estavam volitando. Só para lembrar, né, a gente está naquele caso em que eles foram, que Miramês captou um pedido de ajuda de um ônibus, que existia um grupo de espíritos, né, que queria fazer o ônibus sofrer um acidente. E eles estavam começando o socorro, né, digamos assim, daquele ônibus. Então, nesse momento, o carro visado surgiu no outro lado da estrada, que o pontilhão divide. Estávamos todos habilitados para o serviço. 2 dos espíritos das sombras estavam volitando acima do solo a uns 15 metros de altura, um de cada lado da estrada, concentrados, e pude observar pela visão à distância a feição dos 2. Eram mal encarados. Notava que partia das suas mentes uma corrente de forças em direção ao local escolhido para a queda do ônibus. Um punhado deles ia andando na rodovia ao encontro do carro. Quando vi o coletivo, tive um calafrio. Aproximei-me do padre Galeno e ele entendeu minha preocupação. Tem fé, meu filho. Deus nunca falta com seu socorro aos que buscam amparo com o coração no amor. Ainda mais, lembrei-me de que nós tínhamos Miramês à frente do trabalho. Quando o ônibus foi se aproximando do local, notei que o motorista baixou as pálpebras com os olhos cansados. Procurei analisar de onde vinha o que o perturbava e vi como que 2 linhas de um azul escuro, mas com certa claridade, que partiam dos 2 olhos grandes, aos quais confundiam a visão do motorista. Parecia ainda que eles se utilizavam do para-brisa e do espelho ao lado para o seu infernal trabalho. Eu pouco trabalhava, a fim de poder observar todo o ocorrido. Miramês estava mais acima deles e pude notar uma coisa extraordinária. Ele, concentrado, iluminou-se todo, mas a iluminação maior era em suas mãos, que pareciam 2 sóis. Contudo, as claridades eram diferentes uma da outra. Ele, com um semblante sério, onde se notava fluir um teor energético indestrutível. Quando já estava bem perto do local escolhido pelas trevas, juntou as 2 mãos e delas partiu um raio, que depois fiquei sabendo ser dirigido pela sua potente vibração bem em direção ao magnetizador. Atingido, aquele espírito tombou de lado dando um grito, diante do inesperado. Ele estava mais ou menos ligado com o motorista do coletivo, e esse, quase dormindo, se assustou, pois escutara alguém gritar acordando sobressaltado. Recompôs-se diante de sua obrigação, firmou as mãos no volante e passou no pontilhão, já com quase 100 quilômetros horários. Entramos no veículo no mesmo instante e nos iluminamos. As entidades das trevas dentro do veículo saíram espavoridas pela janela. Outras entravam debaixo dos bancos gritando. Respiramos aliviados,
depois o carro já corria sereno em uma grande reta. Quando o ônibus parou mais adiante em um restaurante, para o costumeiro descanso, o motorista abriu a porta, meio cansado pelos fluidos negativos do magnetizador, e perguntou aos passageiros: qual de vocês gritou aí dentro? Ouvi um grito e estive às portas do desequilíbrio no volante. Ninguém tinha gritado. O motorista, sem graça, notou que tinha cochilado e passou a temer a viagem. Nós nos reunimos todos por ali mesmo, e os espíritos do grupo de socorro das estradas nos agradeceram efusivamente, dizendo: se não fosses vós, só Deus sabe o que poderia acontecer. A curiosidade queria me levar ao local do quase acidente outra vez, para observação de como ficaram os irmãos das sombras. Miramês, notando minha disposição, falou com brandura e sabedoria. Lancelã, essa força que nos impulsiona a isso não é nada boa para os que querem aprender o amor com Jesus Cristo. Não devemos nos alegrar com os infortúnios dos irmãos entregues ao erro. O tempo se encarregará deles, como cuidou de nós em outras épocas. E isso é bem interessante, né? A curiosidade, né? A gente vê nisso, né, de certa forma, né, entre os encarnados aqui na Terra, né, sempre que tem uma batida, um acidente, não sei o quê, o trânsito fica ruim porque todo mundo quer parar para ver o que aconteceu, para ver como estão as coisas ali, né? E isso acaba gerando uma curiosidade negativa, né? Uma energia que circula negativa, né? E é a mesma coisa aqui no caso, né? Lancelot não tinha, na verdade, nada para fazer lá, o trabalho já estava feito, mas ele tinha uma curiosidade de saber como ficou, o que aconteceu depois, né? E muito amorosamente, né, o Miramês desfaz a intenção dele, né, explicando, né, que não tem para quê. Deixa que cada um vai seguir o seu caminho de recuperação com o tempo e com as possibilidades que o próprio alto vai oferecendo a cada um. Baixei a cabeça e senti que era verdade. Eu ia me alegrar verdadeiramente com o fracasso deles, quando deveria ter piedade e orar por eles. Busquei o nosso irmão para outra pergunta, que deveria ser feita anteriormente, mas que omiti por faltar oportunidade. Miramês, poderia nos dizer por que foi que eu perdi a visão que estava sendo celestial na ativação dos meus sentidos e não pude mais ver os companheiros da nossa equipe? Miramês serenamente respondeu: meu filho, isso tudo é problema de sintonia, como bem conheces. Quando o espírito está encarnado, é mais demorado dar vida ao que pensa. Quando é em espírito, é mais rápido. Principalmente, sendo a alma mais evoluída, ela muda de faixa com maior rapidez. Foi o que aconteceu contigo. Só para relembrar, isso que o Miramês, que o Lancelot está pedindo explicação, né? Quando eles estavam indo para o ônibus, o Lancelot começou a divagar e deixar pensamentos não ligados àquele momento de atendimento que eles precisavam ter, chegarem à sua mente. Aquilo mudou rapidamente a vibração dele, ele passou de ver, deixou de ver o resto da equipe, né? Ele se perdeu e só voltou a perceber, né, a equipe e o momento que eles realmente deveriam estar naquela hora, quando ele se concentrou, orou e voltou a melhorar a vibração dele. Então ele aqui está explicando justamente isso. Encarnado, tanto as nossas percepções são embotadas pela carne, como essas mudanças de faixa vibracional também são mais lentas.
E quando você está desdobrado ou desencarnado, que o teu espírito tem mais facilidade de locomoção, isso acontece mais rápido. Então, muitas vezes a gente adormece, desdobra e começa sonhando com uma coisa e acaba em outra, porque as nossas mudanças são mais rápidas. A gente muda o pensamento, muda a faixa vibracional e automaticamente a gente acaba mudando o local onde a gente se encontra. Arrisquei outra pergunta para acalmar o coração. Eu não vi mais aquele fluido universal que parecia um oceano em uma cadência indescritível que chegava à fascinação, facultando-me um conforto sem comparação. Ele desapareceu mesmo? Não o senti mais. Miramês esclareceu. Esse fluido divino nunca foge de ninguém, nem desaparece de lugar algum. Ele é a essência de Deus, pelo qual ele recolhe todas as informações da sua criação, até mesmo a microsintonia dos átomos. Tu é que te isolastes dele pelo magnetismo negativo, desprendido da tua mente em adestramento. Quanto mais a alma evolui, mais se integra nas suas correntes de luz, recebendo o amor de Deus por esse veículo de caridade. Alguns místicos do passado idealizaram uma contagem de vibrações no éter, que é esse mesmo fluido. Como se enganaram? Elas são incontáveis e mudam de conformidade com o ambiente onde operam, ajudando e fazendo presente o Criador. Então, isso aqui é um pouco, né, dessa... Tem tradições, né, de dividir em primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, não sei quantos céus, para cima e para baixo, tantas regiões negativas. Então, tudo é como se a gente estivesse num imenso aquário, nós fôssemos os elementos do aquário e a água fosse o fluido divino. Absolutamente tudo no universo está imerso nesse fluido divino. E a gente percebe melhor ou menos essa presença de Deus de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente vibra, com o que a gente sintonia. Pensei em escrever alguma coisa para que os homens pudessem conhecer essa bênção de Deus. Porém, Miramês, notando minha inquietação, alertou-me. Lancelin, na Terra existe muita coisa escrita sobre esse hálito do Senhor. Está dependendo das criaturas modificarem os métodos de viver e de pensar. Falta-lhes certa evolução para tanto. O éter divino se afina por excelência com a harmonia, porque tudo que foi criado foi feito com harmonia. Ele tem uma sensibilidade sem par. Ele é o magnetismo de Deus que viaja nas asas do amor em favor de todos nós. Se faltar essa bênção dos céus em algum lugar, a vida cessa. Silenciou por alguns instantes e continuou. Olha, Lancelin, o corpo físico depende desta energia divina para manter em forma e com saúde o corpo astral. Esse que ora usamos e que nos serve de vestes está apropriado pelos centros de força, com raízes mais profundas do que se pensa, a filtrar esse éter que os humanos chamam de cósmico. Ele ativa os meridianos do corpo, já que ocorre nos seus canais luminosos, garantindo o equilíbrio. Ele se acumula mais no baço do ser humano, porque o seu depósito está no plexo solar do duplo etéreo. Quando as pessoas se encontram enfermas, essa energia circula mal, e geralmente pode-se dizer que a causa está na mente.
Isso aí tem muito a ver, no que ele está falando aí, com esse processo de cura, de equilíbrio do próprio corpo, né? E as pessoas, né? Aqui a gente tem o exemplo da Ana, né? Que trabalha muito com isso, né? De movimento de energias, de cura, de vibrações energéticas positivas para mudar a vibração ao redor das pessoas e, a partir dessa mudança vibracional, atingir os corpos mais pesados dela, readquirindo o equilíbrio, está diretamente relacionado a isso que o Miramês está falando aqui. Essas correntes energéticas, esses meridianos do corpo, os chakras, as correntes energéticas que circulam pelo corpo, né? E tudo isso é fundamental para esse processo. É muito legal falar do baço, né? Porque na medicina chinesa também o baço é dos primeiros órgãos que se sugere limpar tanto com dieta como com até o jejum. A primeira coisa que pensa é limpar o baço. Impressionante ele falar isso aqui. Não, e é engraçado você lembrar isso, né? Porque até no ser humano mesmo, no corpo físico, o baço tem uma função muito importante, né, de limpeza. Ele é como ele seria uma grande amígdala, um grande órgão linfóide, né, que está diretamente relacionado à proteção do organismo como um todo, à manutenção das células sanguíneas. Então, ele é um elemento que influencia muito o equilíbrio do corpo, né, e que as pessoas não conhecem, não dão valor ao baço, né? Por ele estar ali, para que ele serve? Ah, não sei para que serve. E ele tem uma importância fundamental no nosso equilíbrio, né? Uhum. Impressionante mesmo. Muito bom. O mal é gerado na mente, no presente ou no passado. É por isso que em todos os tratamentos dos seres humanos, e mesmo aqui no mundo espiritual, aconselhamos em primeiro lugar o passe e a água fluidificada. O passe, aplicada por pessoas que têm esse dom aflorado, faz circular essa energia. E a água magnetizada ajuda a substituição das células mortas, vitalizando os órgãos em decadência. Os órgãos em decadência. Esses são alguns traços dessa ciência que podemos mostrar-te. Eu ainda não estava satisfeito. Queria saber mais e perguntei: se esses passageiros tivessem de sucumbir, como que em prova coletiva... Alguém quer falar? Foi a Flora que voltou, estava com o microfone. Ah, tá. Se esses passageiros tivessem de sucumbir, como uma prova coletiva, eles receberiam a assistência que receberam? Depende, respondeu nosso guia. Fiquei mais intrigado. Depende do quê? Mansamente as palavras fluíram dos lábios de Miramês. Nesse caso, por exemplo, no último banco do coletivo vinha uma pessoa que sustentou a assistência de todos. Era uma senhora de qualidades morais elevadas que, ao entrar no ônibus, elevou uma oração a Deus, pedindo que tudo corresse bem, pedindo a ele as bênçãos para todos os que com ela viajavam. Dormiu em certo percurso da estrada e, desdobrando-se, foi até nossa colônia, como é de seu costume. Sendo uma criatura de uma folha de trabalho muito grande, os nossos maiores a olham com todo carinho. Dizendo lá que estava viajando em um ônibus, recebi a incumbência de percorrer a via onde iria passar o coletivo, e foi o que fiz. Logo descobrimos essa cilada armada por nossos irmãos ignorantes para brincar com vidas humanas.
Dentro do ônibus viajava uma pessoa justa, com muito crédito no mundo que habitamos, e que ainda suporta um peso sobremodo elevado de uma família conturbada pelas provas, o qual merece o nosso esforço. E o fizemos com alegria. Fiquei em dúvida maior e perguntei: e se essas pessoas do ônibus tinham de passar por essa provação, que seria coletiva, como fica isso? Respondeu Miramês: que essa provação fique para depois. Há tempo para tudo, principalmente para provas coletivas. O nosso dever é, pois, proteger quem sustenta o Evangelho na terra, pelas vias da vivência, seja em qualquer religião, filosofia ou mesmo na política. O Evangelho na terra é um fenômeno dos céus, de grande interesse pelo Senhor. Ao justo, Lancelin, são facultados todos os meios de defesa, até a própria natureza o vigia em seus caminhos. Essa frase eu acho lindíssima. Até a própria natureza o vigia em seus caminhos. Então, e esse pedaço que a gente está lendo fica assim, tão bonito, né? Quando ele fala, né, que não importa se todas as outras pessoas no ônibus estavam ali programadas ou vão passar por um acidente ou por um resgate coletivo que seja, mas tendo uma pessoa ali extremamente ligada ao alto, com sentimentos, vibrações altíssimas, ela não vai, o alto não permite que ela sofra junto com os outros, mesmo que os outros todos precisem passar por uma provação, por uma expiação, que seja feita de outra forma depois. Mas aquele dedicado, divulgador do Evangelho, irradiador de amor, tem toda a ajuda possível e imaginária que qualquer um de nós possa pensar. Inclusive a própria natureza cuida de nós quando nós estamos em sintonia com ela e com o verdadeiro amor. Nossa, muito incrível esse trecho, né? Uma vez eu participei de uma cerimônia com um pajé em Urubici, uma cidade perto aqui. E era noite, assim, e fechou, fez uma névoa, assim, e fechou a noite, era dezembro. De repente, ele começou a fazer a oração e em cima da gente fez um buraco no céu e apareceu estrela. Era uma coisa impressionante. E é exatamente isso que fala aqui, né? Se a gente tiver a força da oração, independente da origem que venha, mas a fé e a força da oração da pessoa faz isso. E está ligada à natureza. Eu acho que aquela vez foi até para mostrar para a gente o impacto que tem, né? Na hora eu até fiquei pensando que tinha sido coincidência, né? Mas aí está a explicação do que aconteceu. É muito forte mesmo. E é uma coisa realmente fantástica, né? Quando a gente está em harmonia, tudo fica em harmonia, né? A gente não precisa realmente se preocupar. Se a gente faz o que vem de dentro da gente com amor, a gente contamina, né? É essa coisa da radiação que a gente faz, né? Sem qualquer pretensão, né? A gente fala que vamos irradiar para o universo, mas a gente não imagina a proporção que isso toma, na verdade, né? O quanto a gente atinge, quanto a gente se une a essa natureza, né? E quanto ela própria se une a nós, formando uma coisa só, um único sentimento, uma única vibração. E da mesma forma que a gente se une para irradiar e assim proteger, cuidar dos outros, né? Cuidar do universo, né? O que a princípio pode parecer uma pretensão, poxa, eu estou cuidando do universo. Sim, estamos cuidando do universo. Da mesma forma que o universo está cuidando de cada um de nós. Isso é uma reciprocidade amorosa que
não tem como discutir, não tem como você não aceitar, perceber e vivenciar isso. E esse acho que é o grande momento que a gente vive, à medida que nós fomos nos reencontrando, nos unindo novamente, a gente voltou a se lembrar dessa necessidade de estarmos intimamente integrados uns com os outros e com tudo ao nosso redor. E a gente sente a natureza, a gente se sente natureza. E a natureza retribui para a gente com um amor, com uma força que só traz alegria. E acho que já deu a hora. Quer que eu tire o livro aqui? Deu a hora. Uhum. Se você tiver uma musiquinha aí.